Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu pedi para vocês lá no Instagram me mandarem algumas perguntinhas e eu vou selecionar as mais criativas para responder aqui vocês no YouTube, porque como a gente tá aí no fim de ano, eu queria essa proximidade com vocês, trazer conteúdo assim para ajudar, então eu espero muito que vocês gostem desse vídeo. Vamos lá? Já estou aqui com as perguntas selecionadas, com o meu celular aqui na mão. E a primeira pergunta é da Anne, eu gostei muito da pergunta dela. Ela falou: Thay, entendo que todo começo é bem complicado, mas qual foi a maior dificuldade que você enfrentou que te fez pensar em desistir? Olha, Anne, eu sendo muito sincera com você, eu nunca pensei em desistir. Eu gosto muito de uma moça que eu sigo no Instagram que o slogan dela, a frase dela é: desistir não é uma opção. E nunca foi pra mim, eu nunca pensei em largar a estética, eu nunca pensei em largar o meu espaço. E eu acho que empreender, como eu sempre falo aqui no YouTube, tem sim as suas inúmeras dificuldades, mas se a gente for colocar na balança, os prós são muito maiores que os contras. Então é isso que me faz assim querer sempre dar o meu melhor, trazer coisas diferentes, me superar. A cada ano que passa, eu e meu marido, a gente gosta de traçar metas assim anuais. Então eu acho que isso faz com que a gente sinta assim mais animado, assim, pra gente cumprir essas metas, pra gente se superar, sabe, dar o nosso melhor. Mas eu acredito que a minha maior dificuldade foi o tempo de pandemia, porque não só pra mim, mas para muitos outros profissionais, foi um momento onde a gente teve uma clientela menor, a gente não conseguiu atender em muitos meses, onde estava muito mais complicado essas questões, enfim, então foi momentos que às vezes a gente teve que ficar fechado, não poder atender clientes assim em muito menor escalas, então foi algo que dificultou bastante, mas graças a Deus eu consegui superar isso e se Deus quiser aí a gente não vai mais passar por isso. A outra pergunta foi da Isa. A Isa me perguntou assim: como fazer serviços como massagem, drenagem serem atrativos em uma época onde procuram mais emagrecimento, sobrancelhas e cílios? Isa, gostei muito da sua pergunta e é verdade, se a gente for parar pra pensar, agora no fim de ano, principalmente as mulheres, né, elas estão preocupadas em fazer as unhas, em marcar sobrancelha, cabelo, enfim, para o ano novo, para o Natal. Então, uma coisa que eu acho bacana de vocês investirem é em vouchers de vale presente. É bem bonito, assim, eu já postei um que eu fiz no meu Instagram, um não, acho que dois, que ficaram muito bonitos, eu coloquei numa caixa com sabonete e foi algo que foi bastante, assim, atrativo para o meu público, muitas clientes gostaram, deram de presente e na época que eu fiz não foi Natal, mas foi Dia das Mães, mas eu acho que no Natal é bacana você enfatizar os benefícios da drenagem, da massagem, e se a gente está falando de drenagem, a gente está falando também para preparar o corpo para o verão, de trazer essa questão assim de bem-estar, de retirar as toxinas do organismo, enfim. Então eu acho bacana você enfatizar isso para o seu público no Instagram, mostrar um pouquinho mais os seus procedimentos, como que funciona a sua massagem, a sua drenagem e pensar em um voucher bem bonito para presentear ali quem busca por presentes, porque muitas vezes as pessoas têm dificuldade de achar um presente e você disponibiliza aí esse vale para os seus clientes e para os seus seguidores. A Clévia, minha amiga, sempre tá acompanhando meu Instagram, sempre me manda pergunta, falou assim: dá dicas de brinde de fim de ano, simples e baratos, porém que agrade e seja eficaz para o cliente. Também é uma pergunta que eu separei aqui porque eu achei muito legal agora para o fim de ano e eu deixei aqui separadinho para mostrar para vocês algumas ideias para vocês terem. Eu acho bacana assim. Nós somos seres, né, únicos, então eu vou mostrar algumas ideias aqui pra vocês, mas eu tenho certeza que o que eu mostrar aqui vai te dar um insight e vai fazer você pensar em uma outra coisa, enfim, então se prepara. A primeira dica é o que eu fiz no ano passado do Natal, de forma muito simples, mas eu achei que ficou lindo. Eu comprei essas embalagens aqui de Natal, muito fofa, de Papai Noel, e aí eu fui na Cacau Show, mas você pode ir em qualquer loja de chocolates, e eu comprei aqueles tabletinhos de chocolate, embrulhei, ficou a coisa mais linda para presentear as minhas clientes, e foi um cacau, se eu não me engano, chocolates 70%, 50%, então fica bem bacana. Olha o quanto de embalagem que ainda sobrou, então vale a pena, porque esse daqui veio 100 unidades e ainda sobrou bastante, então dá pra usar esse ano de novo. Mas se você não gosta de embalagem de plástico, você gosta assim de algo assim, né, no seu espaço, que você gosta de reciclar,
algo que não envolva muito essas embalagens de plástico, uma outra ideia legal é vocês comprarem essas sacolinhas. Essa daqui veio na embalagem do meu gua sha e do meu roller de quartzo rosa. Eu acho ela linda. Você também pode colocar os chocolates aqui dentro. Não precisa ser necessariamente os tabletinhos, pode ser trufas, enfim. Tem trufas de diversos tamanhos. E também uma outra opção é você fazer escaldapés, então você pode montar aqui dentro. Ou também, uma outra opção que eu acho linda é você pegar essas garrafinhas aqui de vidro que tem essa rolha, sabe? Imitando coisas do mar, assim, que eu acho lindo, e também de vinho, né? E você montar o seu escaldapés. Então você pode colocar aqui óleos essenciais, pode colocar o sal, pode colocar mica. Esse aqui vem mica, que eu ganhei de uma cliente minha. Eu achei lindo, lindo, lindo. Então é uma ótima opção também para você presentear suas clientes nesse fim de ano. E aí também uma outra dica bacana que você pode utilizar essas mesmas embalagens que eu mostrei para vocês é colocar ou esses mini produtinhos. A Element tem bastante deles, né? Esse aqui, por exemplo, é a máscara purificante da linha Black Diamond dele e vem nesse formato mini. Eles têm esfoliantes, tem tudo, gente. Acho que quase todos os produtos deles, se eu não me engano, vem embalagem mini. Você pode pedir para presentear os seus clientes. É pago, tá? Esse daqui, mas é um valor assim bem simbólico. Ou se você também preferir, você pode pedir e dar para os seus clientes também essas amostrinhas e colocar junto com chocolate ou com alguma outra coisa, que vai ficar muito lindo e bem bacana também. E a última ideia que eu pensei para trazer aqui para vocês também, bem diferente, é dar uma caneta, porque eu acho que caneta é algo tão essencial. Hoje eu ando sempre com caneta na minha bolsa, e essa caneta aqui eu ganhei de uma amiga minha muito querida, Gabi. Eu achei essa caneta tão linda, e ela é uma caneta diferente, assim, ela não é daquelas canetas esferográficas, sabe? Ela tem uma tinta, assim, bem diferente, sabe? E a pontinha dela é bem fininha, preta, muito bonita. Eu tenho certeza que na sua cidade, ou até mesmo em sites assim que vendem coisas de mimos, você podem achar até personalizado, com a sua logo, ou também algo que relembre ali o Natal, que vai ficar muito bacana também. E é uma opção baratinha e que vai fazer assim que os seus clientes amem. E para finalizar, eu comprei recentemente esse pincel aqui para aplicar máscara. Esse daqui é da linha Macrylan. Eu achei lindo porque é rosé, né? Lembra as coisas e os componentes do meu espaço. E ele é de silicone. E aí uma opção para vocês darem também para os seus clientes é comprar um pincelzinho e dar uma amostra grátis, por exemplo, de uma máscara hidratante, nutritiva, enfim, fazer esse combinho, colocar numa embalagem bem bonita, que com certeza você vai arrasar nesses mimos e brindes de fim de ano. E antes da gente dar continuidades para as próximas perguntas, quero convidar você que está assistindo esse vídeo a curtir bastante, indicar para os amigos, para outros esteticistas que gostam desse tipo de vídeo também, que vai ajudá-los. E também não se esquece de se inscrever no canal, porque para mim é muito importante. Então vamos voltar? E a Gisele me perguntou assim: atendimento a domicílio com maca e sem carro, você já fez? Tem dicas? Olha, Gisele, dessa forma aqui específica que você colocou na pergunta, eu nunca fiz, porque a minha maca, que é fixa, ela não é para transportar, né? É uma maca pesada, de spa, enfim. Então, eu não tenho a maca portátil. Então, dessa forma, eu nunca fiz. Até porque os meus atendimentos a domicílio, eles são sempre aí direcionados para as gestantes ou também para as mulheres que estão na fase de puerpério. Então, eu particularmente prefiro atendê-las na cama. E aí, eu levo só o enxoval, toda a paramentação e os produtos que eu for utilizar. Agora, de carro, sem carro, eu já fiz sim. Eu acho que uma opção que você pode ter é ir de Uber, né, nesses aplicativos, que vai sim ser super útil. Eu conheço muitas profissionais que trabalham dessa forma e até outras também que vão com o próprio carro, vão sem maca. Então, acho que o principal é você se planejar, tomar a iniciativa e fazer um atendimento a domicílio, como se a cliente estivesse mesmo em uma clínica, trazer todo o conforto e bem-estar na casa dela. A Jennifer me perguntou assim: qual kit indica de limpeza de pele? Eu tenho outros vídeos aqui no canal onde eu falo especificamente disso, de kit de limpeza de pele, mas hoje um dos kits que eu indico, assim, que eu mais amo é o kit da esteticista de limpeza de pele da Tulipia, que eu acho que é um kit completo. Eu gosto muito das linhas que eles trazem nesse kit, que é a linha Marese, a vitamina C do Immortalité. Então eu gosto bastante. Eu acho que a Tulipia ela é uma marca assim super versátil,
Tem vários produtos incríveis que eu amo muito, eu indico. E aqui no meu espaço, quando eu inaugurei, eu comprei esse kit e eu amei. Hoje eu compro assim de forma mais unitária os produtos, mas se for para indicar para vocês, é esse da Tulipia. E lembrando que se você for comprar com o meu cupom no site da Tulipia, você ganha 5% de desconto. Vou deixar aqui para vocês na tela, Thaís Coelho 5. Então aproveite não só esse kit, mas outros produtos da marca que também são incríveis. E a última pergunta da Caroline, eu sei que já passou essa época de Black Friday, mas ela perguntou e eu acho interessante vocês refletirem isso para o próximo ano, enfim, que ela perguntou assim, compensa fazer Black Friday? Olha, Carol, eu acho que compensa sim, mas eu acho que você tem que pensar muito de acordo com o seu nicho, de acordo com os procedimentos que você realiza. E hoje, no meu ponto de vista, eu acredito que a Black Friday ela é muito bacana quando você envolve produtos. Então, quando você vai fazer, por exemplo, vender em relação a e-book, pode ser produtos digitais também, então e-books que você tenha. Se você vende home care, né, os produtos home care, eu acho bacana você também ter um desconto aí para os seus clientes e divulgar isso durante um período de Black Friday ou somente no dia, né, da sexta-feira de Black Friday mesmo. Mas de procedimento, eu acho que você tem que parar para pensar. Eu hoje acredito que essa questão de promoção é um pouco delicada e complicada da gente falar, mas eu prefiro muito mais fazer uma promoção que não envolva diminuir ou dar um desconto no meu valor, né, de procedimento, mas sim deixar o valor e agregar uma outra coisa. Então, por exemplo, você que vai comprar uma massagem relaxante, nesse momento de Black Friday você vai ganhar um escalda-pés. Ao invés de eu falar, ai gente, minha massagem relaxante de R$100 está por 80. Mas isso é uma opinião minha e se é algo que você está me perguntando, eu indico fazer isso, tá bom? Essas foram as perguntas de hoje, mas se você está assistindo esse vídeo, deixa aqui abaixo nos comentários outras dúvidas para que eu possa responder para vocês num próximo vídeo que eu vou adorar fazer aqui com muito carinho. Um grande beijo e fiquem com Deus!